Olá, Itabuano, tudo bem com vocês? Como é que vocês vão? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Já vê matéria nova agora de uma vez. Meu nome é professora Sofia e vem comigo. Bem, nós vamos entrar agora no conteúdo de sexualidade. Então agora vai ser aula de sexo? Não, claro que não. Nossa aula é sobre sexualidade, que fala sobre as relações afetivas, né? Relações humanas, relações afetivas. Fala sobre o desenvolvimento do nosso corpo. Vocês já devem estar percebendo aí mudanças que vêm com a adolescência, com a puberdade, né? Mas o sexo é as relações sexuais, o sexo em si é uma vertente dessas relações, então é lógico que a gente vai falar sobre ele, mas a gente não vai aprender a fazer sexo nessa aula, obviamente. Né? Então, antes da gente começar, eu queria fazer aqui um embasamento teórico de por que que a gente aprende sobre esse tema na escola. Bem, a primeira pessoa que deveria falar sobre sexualidade são seus pais, né? É óbvio que quando você é lá um bebezinho, uma criancinha, já vai observando a diferença do corpo da menina e do menino, né? Até porque crianças assim não têm maldade, então é mais fácil ficarem nus na frente um do outro. Então é lógico que os seus pais já falam sobre sexualidade com vocês, né? Porque já tem essas características sexuais primárias, o entendimento do que é ser menino ou do que é ser menina, né? A questão do pudor, de cobrir as partes íntimas, não permitir que as pessoas vejam. E provavelmente nesse momento eles já estão falando sobre beijo na boca e outras cositas, mas muitas vezes os pais não têm toda essa liberdade com os filhos. Não é que não tem liberdade, os pais às vezes ficam com mais vergonha de tratar certos assuntos que ainda são considerados assim bastante tabus para nossa sociedade. E fica muito fácil encontrar esses assuntos assim aos milhares na internet. E hoje, então, com o smartphone, o acesso à internet, qualquer um pode encontrar qualquer tipo de porcaria. E se não encontrar na internet, vai encontrar na rua. Porque tem sempre aquele amigo mais velho, aquela amiguinha experiente, que já sabe o que está rolando e que vai falar com vocês de uma maneira que não é talvez a mais adequada, porque vai levar a vários tropeços. Passar por tropeços, passar por erros, pode ser muito positivo para a gente aprender, para a gente crescer. Mas quando a gente fala da vida sexual, não é tão simples assim. Esses erros podem levar a consequências extremamente graves que você vai passar por elas pelo resto da sua vida. Por exemplo, uma gravidez na adolescência. Uma vez que você engravidou ou que a sua parceira engravidou, vocês vão ser responsáveis por uma criança, né? E isso nunca mais vai sair de vocês. Essa responsabilidade vai perdurar por toda a vida. E a maternidade ou a paternidade são lindas, são maravilhosas de serem vividas e vivenciadas. É algo muito bonito, mas que tem a hora certa para acontecer. E outra consequência também são as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis. Algumas delas têm cura, mas outras não têm cura ainda. A AIDS, por exemplo, já tem os primeiros casos de quase cura, né? Mas a gente não fala em uma cura completa da AIDS, por exemplo. Então, são questões que a gente precisa observar antes de uma tomada de decisão. E, segundo o estudo da OMS, quanto mais o adolescente fala sobre questões de sexualidade, quanto mais ele tem informações de qualidade, melhores vão ser as decisões que ele vai tomar para a vida dele. Então, é nesse ponto que a gente precisa chegar. Ter informações de qualidade chegando até vocês para que vocês tomem decisões responsáveis, sabendo sobre o que vocês estão decidindo. Ah, professora, então você é a favor ou você é contra da relação sexual antes do casamento? O que que você acha disso? Aqui eu vou buscar uma frase de um canal que eu gosto muito, que é o canal Meteoro, e eles sempre falam assim:
Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E sobre o que eu sei, eu quero ler para vocês aqui uma reportagem da revista Galileu que diz o seguinte: a OMS classifica como gravidez na adolescência aquela que acontece entre meninas entre 10 e 20 anos. E só no Brasil, a OMS estima que 13 milhões de garotas tenham engravidado com essa idade nas últimas 2 décadas. E o maior problema disso é a evasão escolar e, consequentemente, a falta de oportunidades no mercado de trabalho. Então, é isso aqui, é esse o nosso foco, é isso aqui que a gente quer combater, a evasão escolar. Segundo a Unicef, o nosso país ocupa o 4º lugar no ranking mundial de casamentos infantis e o primeiro na América Latina. Por aqui, 26% das garotas se casam antes dos 18 anos e 6% antes dos 15 anos, de acordo com a entidade. Em todo o mundo, a taxa de gravidez precoce é estimada entre 46 nascimentos a cada 1.000 meninas entre 15 e 19 anos. No Brasil, esse número é de 68,4 nascimentos a cada 1.000 meninas entre 15 e 19 anos. Então, quer dizer, o Brasil tem uma taxa muito maior do que a média mundial. Nós ficamos atrás apenas de alguns países vizinhos e do continente africano. A Unicef estima que, a cada ano, 15% de toda a gestação da América Latina e do Caribe ocorram em adolescentes. Então, são esses dados aqui que a gente não pode ignorar, tá? O que tá certo, o que tá errado, como eu devo fazer, o que eu devo fazer, qual é a melhor idade, antes ou depois do casamento, isso aí, quem vai falar para vocês de maneira mais adequada é a família de vocês que vai conseguir orientar, é o grupo religioso de vocês que vai conseguir fazer esse tipo de orientação. Mas eu tenho certeza que se seus pais são mais conservadores e acham que casar virgem é o melhor caminho, ou se eles são mais liberais e acham que não tem problema ter relação sexual antes do casamento, em qualquer um dos casos, eu tenho certeza que nenhum deles quer que você engravide ou que você gere uma gravidez em alguma menina agora, porque isso pode gerar consequências muito sérias. E nenhum deles também quer que você pegue uma doença que vai ser seu estigma para o resto da sua vida, que pode até te levar à morte, né? Então, com base nos dados que a gente trabalha, como eu falei, não é com base no que a professora acha, é com base no que a gente tem de dados aqui no Brasil. Além disso, a gente tem algumas leis que tratam desse assunto no Brasil, né? A própria Constituição de 88, ela trata do livre conhecimento. O PCN traz o tema sexualidade e diversidade, né, na sua base, e agora a BNCC volta a falar sobre ele, né, nas suas competências transversais. Agora eu vou ler aqui. Que prevê a formação dos estudantes para agir com responsabilidade, tomar decisões com base em princípios éticos, cuidar emocionalmente de si e dos outros e acolher a diversidade sem preconceitos. Então, com base na nossa legislação, com base em estudos da OMS, é que nós vamos tratar desse assunto com muita seriedade aqui na nossa aula, beleza? Então, agora sim a gente já pode começar. Agora vamos falar sobre a nossa aula em si. Bem, primeiro eu deixei um desenhozinho lá no Google Sala de Aula. É óbvio que vocês podem imprimir, quem tem mais dificuldades para desenhar, mas vocês sabem como eu amo aquele caderninho todo colorido, todo desenhado, bonitinho, com capricho. Então, eu peço que vocês desenhem, mas, como eu falei, quem não tem muita habilidade, quiser imprimir, pode imprimir. Vai colar o desenhozinho no caderno, que é uma imagem do sistema reprodutor masculino, que é por onde a gente vai começar. Vai colorir e vai identificar os órgãos para mim. E antes ou depois do desenho, vai copiar aqui também os nossos slides da nossa aula. Bem, como vocês estão vendo aí, o sistema genital masculino e o sistema genital feminino são bem diferentes. O sistema feminino parece ser assim, bem mais simples do que o masculino, ele tem bem menos órgãos, né? Mas ele é bem mais complexo do que o sistema masculino. Então, apesar do sistema masculino ter mais órgãos, a gente vai começar por ele. Por quê? As meninas aí já devem ter reparado
que o sistema feminino tem aquele ciclo mensal, né? E o dos homens não. Uma vez que ele começou a funcionar, ele funciona do mesmo jeito para o resto da vida. Então, por isso, ele é mais simples, por causa do funcionamento dele. Então, é por ele que nós vamos começar hoje. Bem, o objetivo do sistema reprodutor é fazer a reprodução sexuada da nossa espécie. E a reprodução sexuada, ela acontece com a participação dos gametas. No caso dos animais, os gametas são o óvulo e o espermatozoide. O espermatozoide que é o gameta masculino. E a gente já viu em aulas anteriores que o processo que dá origem aos gametas é a meiose. Estão lembrados disso? Quando uma célula se divide em 4 novas células com a metade do material genético da célula-mãe. A meiose nos homens acontece no testículo. Na verdade, são 2 testículos, né? Os meninos já devem ter reparado que os testículos ficam em alturas diferentes, né? Mas se você olhar no seu cachorro ou no seu gato, eles ficam à mesma altura. Isso porque esses animais são quadrúpedes e o ser humano, por ser bípede, essa posição desnivelada dos testículos facilita esse andar bípede. Os testículos ficam armazenados nessa bolsinha aí, que é a bolsa escrotal ou saco escrotal. E bem, como eu falei, neles acontece aí a meiose, mas essas 4 célulazinhas ainda não são espermatozoide completamente próprio. Por quê? O espermatozoide, para ele ganhar essa carinha aí de girino, que tem o corpo celular e esse flagelo, ele vai para um outro local que é o epidídimo, que é essa regiãozinha aqui, ó. Cada testículo tem um epidídimo, que é onde vai acontecer a maturação do espermatozoide. Os testículos também têm outra função, que é produzir a testosterona, que é o hormônio masculino, tá? Na verdade, os homens também produzem um pouquinho dos hormônios femininos, que são estrogênio e progesterona, mas é uma quantidade, assim, bem pequenininha. O principal hormônio masculino é a testosterona. E é a testosterona que cria todas essas características sexuais secundárias, né? Vamos lembrar lá, o menininho, o nenenzinho, a menininha, a nenenzinha lá, já nascem com a genitália externa e toda a parte interna formada, tá? Mas todos os dois nascem sem pelos pelo corpo, nascem sem peito, sem características secundárias. Tanto é que os pais ficam sempre colocando lá uma roupinha ou cor-de-rosa ou azul para identificar a criança, né? Identificar o gênero da criança. Mas é na puberdade, aí nesse período de adolescência, que vai acontecer as mudanças do corpo, do organismo, que vocês já estão passando por isso. Então, nos meninos, as características sexuais secundárias são aparecimento de pelos na axila, na região pubiana, nos braços, nas pernas, no peito, na barriga, enfim, nasce pelo para tudo quanto é lado. O engrossamento da voz, o surgimento aqui do pomo de Adão, que é o osso cricoide, que puxa as pregas vocais e dá essa alteração na voz pela qual vocês estão passando. Acúmulo de músculos, o desenvolvimento e o crescimento dos testículos, que agora passam a funcionar, e também o crescimento e desenvolvimento do pênis. Assim, pelo no rosto também, né? A barba, o bigode também faz parte dessas características. Então, voltemos lá aos testículos. Os testículos, então, são dois epidídimos, que é onde os espermatozoides ficam armazenados, né? Eles vão maturar e ficam armazenados ali até a ejaculação. Então, agora vamos seguir o caminho da ejaculação, tá? Os testículos ficam para fora do corpo do homem, em contrapartida lá os ovários, que têm a função, né, análoga aos testículos, ficam dentro do corpo da mulher. Isso porque os espermatozoides são produzidos a uma temperatura mais baixa, né, mais fria, mais fresca do que o corpo humano. Então, por isso que eles ficam pro lado de fora. Os meninos já devem ter observado que no verão, quando está muito quente, o testículo fica mais solto, mais relaxado, ele fica mais fresquinho, mais afastado do corpo, justamente para se resfriar melhor.
E quando tá mais frio, ele vai lá e se encolhe, quase que entra para dentro da cavidade abdominal, também para um controle de temperatura, né? Para manter uma temperatura adequada para a produção dos espermatozoides. E vocês já devem ter ouvido falar que a cachumba, quando desce, pode levar o menino a ficar estéril. Isso é verdade. Cachumba é um vírus que dá nos linfonodos ou gânglios linfáticos, né? Que dá aquela íngua. E quem já teve cachumba ou já viu alguém que teve, já deve ter visto aí que dá uma febre local, né? Fica quente aqui o local. E aí sim o vírus pode descer na região da virilha. A gente tem esses linfonodos também. E aí eles se incham. E essa febre local, justamente esse aumento da temperatura, que pode atrapalhar aí o processo de produção de espermatozoides. Dependendo da idade que o menino passa por isso, pode levar à esterilidade, sim. Então, os espermatozoides saem dos testículos, vão ficar aí um tempinho maturando no epidídimo e depois eles vão percorrer os ductos deferentes até chegar lá em cima, já dentro da cavidade abdominal, no ducto ejaculatório. Esse ducto ejaculatório ele só existe até encontrar com a uretra. Uretra é o caninho, é o ducto que vem lá do sistema urinário. A uretra está vindo da bexiga, carregando aí a urina. Então, esse ducto ejaculatório ele é bem curtinho, tá? Aí, nessa região de encontro, a gente tem algumas coisas importantes, que são as glândulas ou vesículas, né, bulbouretrais, as vesículas ou glândulas seminíferas e a próstata. Essas duas primeiras são pares, né, umas de cada lado. E a próstata é uma só aí, maiorzona. A função dessas glândulas é produzir o sêmen, né, porque na ejaculação não sai só o espermatozoide, sai também um líquido que auxilia a sobrevivência dos espermatozoides fora do corpo do homem. O espermatozoide pode sobreviver até cerca de 3 dias fora do corpo, tá? Por causa justamente desses líquidos que tendem a corrigir o pH da vagina, que é bastante ácido para evitar infecções, servem também para nutrir os espermatozoides. Agora vamos falar da famigerada próstata, né? Que é outro tabu. Bem, como vocês estão vendo aí no desenho, na imagem, a próstata ela fica bem próxima ao reto, tá? E aí vocês já devem ter ouvido falar daquele famoso toque retal, que é para identificar o câncer de próstata. O câncer de próstata, né, ele é perigoso por ser um câncer silencioso, então ele não causa grandes alterações no corpo, até que ele seja grande o suficiente, né, para talvez já ter que extrair toda a próstata e gerar problemas mais graves. Então é importante fazer exames irregulares para identificar o câncer, porque quanto mais cedo ele for descoberto, maiores são as chances de cura e melhor você consegue minimizar as perdas causadas por esse câncer, né? E uma das formas de se detectar o câncer de próstata é através do toque retal. E aí muitos homens têm medo desse toque, né, ficam constrangidos por causa disso. Aí surgem diversas brincadeirinhas inadequadas, brincadeirinhas até preconceituosas sobre isso, mas na verdade, como a próstata está muito próxima ali do reto, basta um toque bem simples, não precisa do dedo inteiro, né? Só um pedacinho de dedo já é capaz de identificar se há alguma alteração, algum inchaço significativo ali na próstata que vale uma investigação mais séria, né? Mais a fundo. Ah, mas o exame de sangue substitui o exame do toque. Não, não substitui. Ele é mais um exame a ser feito, tá? Mas não substitui o exame do toque. E constrangedor é o exame preventivo, né? Convenhamos. Depois desses ductos se encontrarem, dos ductos deferentes se encontrarem, então encontrar com a uretra, aí todo esse tubinho passa a se chamar uretra, que percorre todo o corpo do pênis. E o que faz o pênis ficar na posição ereta, que é a posição adequada para a relação sexual? Seria osso, músculo, cartilagem? Nada disso. O que faz ele ficar ereto é um tecido esponjoso,
tá? Que se enche de sangue e aí mantém ele nessa posição. Vamos pensar numa bexiga, uma bolinha de soprar. Quando ela tá vazia, ela fica lá toda murchinha, toda sem graça. E aí, quando você enche ela de ar, ela estufa e fica mais firme, né? Mais rígida. Bem, é esse o funcionamento do pênis. Só que ao invés de ar, ele se enche de sangue, tá? Então aqui a gente pode observar, tem o corpo esponjoso e o corpo cavernoso do pênis, que são os dois tecidos aí que se enchem de sangue, né? E mantém o pênis na posição adequada para relação. E aqui vale a pena falar aqui do prepúcio e da glande. A glande é a região comumente chamada de cabeça, né? E o prepúcio é essa pelezinha que reveste a glande. E aqui tem duas coisas que precisam ser ditas. Primeiro, é a questão da higiene desse local, né? Alguns meninos têm essa pelezinha mais presa, tem um freiozinho ali que mantém essa pelezinha mais presa, né? E isso atrapalha a higienização da glande. E a falta de higiene dessa região é a principal causa de câncer no pênis. E o Brasil tem muitos casos desse câncer, então é importante manter a higiene. E para manter a higiene, tem que expor completamente a glande na hora de lavar, usar o sabonete, né? Inicialmente pode até arder, mas depois você se habitua com esse hábito de higiene. O importante é manter sempre limpo. E bem, como alguns meninos têm esse prepúcio mais fechado, mais grudado ali na glande, tem esse freio mais restrito ali, existe uma operação que pode expor completamente a glande, que é a operação de fimose, que serve justamente para retirar esse excesso de pele que fica ali recobrindo e que pode atrapalhar tanto na questão da higienização quanto numa futura relação sexual. Até aqui a gente falou do sexo masculino biológico, o sexo do nascimento da pessoa. Mas nem todo mundo se identifica no seu sexo de nascimento, tá? Pessoas que se identificam no seu sexo de nascimento são pessoas que a gente chama de cisgênero. Por exemplo, eu nasci mulher e me identifico como mulher, então eu sou uma mulher cis, né? Eu gosto desse cabelo comprido, de passar maquiagem, de andar enfeitadinha, né? Então, eu me identifico como mulher, sou uma mulher cis. Tem gente que nasce no sexo e não se identifica com aquelas características sexuais, né, embutidas naquele sexo. Então, elas podem se transicionar e passar a adotar um novo gênero. São as pessoas transgênero, né? Então, homens transgêneros são homens que nasceram no sexo feminino e depois se transicionaram para o sexo masculino. Essas pessoas têm o direito de usar o nome social, tá, em repartições públicas, ainda que não tenham feito a operação de mudança de sexo, tá? Mas antes de fazer a operação de mudança de sexo, essas pessoas passam por uma série passam por um tratamento longo com hormônios para que o seu corpo passe a mudar, para que ela passe a adquirir as características sexuais do outro gênero, né, abdicando das suas próprias características sexuais, e daí ela pode fazer ou não a cirurgia de mudança de gênero. A isso a gente dá o nome de identidade de gênero. Outra coisa separada da identidade de gênero é a orientação sexual. Orientação sexual diz respeito a suas relações afetivas, com quem você desenvolve suas relações afetivas. Então, por exemplo, eu como mulher cis, tenho relacionamentos com homens. Então, eu sou heterossexual. Ou uma mulher cis tendo relação com outra mulher cis é homossexual. Ou uma mulher cis que pode ter relação ora com um homem, ora com uma mulher, porque as relações às vezes podem não ser para a vida toda,
Então, uma pessoa que tem relação ora com o sexo oposto, ora com pessoas do mesmo sexo, são bissexuais. E a isso a gente dá o nome de orientação sexual. Uma pessoa transgênero pode ainda ter relações com pessoas do mesmo sexo de origem ou com pessoas do mesmo sexo, né, depois da transição. Mas aí já fica muito complexo. E ainda, drag queen não tem nada a ver com isso. Drag queen, na sua maioria, são homens, homossexuais, heterossexuais. Aqui a orientação sexual não tem nada a ver, né? São homens que se vestem de mulher a título de um espetáculo. É como se fosse a drag queen é uma personagem, na verdade, que o homem se utiliza dela para fazer algum show, alguma coisa. É o caso, por exemplo, da Pablo Vittar, né? A Pablo é uma personagem usada, na verdade, ele é um homem cis, né? Ele se veste normalmente como homem, mas nos seus shows, na sua música, né, no seu espetáculo, ele se utiliza dessa personagem que é uma drag queen. Então, ainda é uma outra situação diferente aí que, né, diferente de orientação sexual, diferente de identidade de gênero. Bem, nossa aula vai ficando por aqui por enquanto. Depois a gente vai voltar com aí já o sistema sexual feminino. Tudo que tá nos slides, eu peço que vocês deixem copiado no caderno e façam lá a atividadezinha de colorir, de desenhar e identificar os órgãos sexuais, que na próxima aula já vai ter uma nova atividadezinha como essa. Qualquer dúvida, vocês já sabem onde me encontrar e até a próxima aula.